Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Nesse exato momento estaremos iniciando o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você que está da sua casa, quero te desejar boas-vindas, convidar que você e sua família tomem o seu assento para nós estarmos adorando ao nome do nosso Deus nessa noite. Quero convidar você nesse momento a baixar sua cabeça para nós estarmos orando ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, mais uma vez na sua presença, Senhor, quero te agradecer por esta rica oportunidade a qual o Senhor nos dá de estarmos aqui louvando a seu nome, Pai. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo fôlego de vida, muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos que estão participando conosco nessa noite. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, e que tudo que for cantado e pregado aqui nessa noite venha a ser para a honra e glória do seu nome. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, então temos comunhão uns com os outros, e o amor de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos cantar um louvor bastante conhecido que tem como título Dom de Amar. Vamos adorar o nome do Senhor. Quero te amar, quero amar sem distinção, sem preconceito, sem intriga, em perfeita comunhão. E viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar e compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão. E viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você, que nos faz
Gostaria de cumprimentar a todos que estão conosco nessa noite, neste culto online, cumprimentá-los na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós nos colocamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, para trazer aqui uma palavra de esperança, uma palavra fundamentada na palavra de Deus, que nos dá conforto, que renova em nós alegria. Esse é o nosso objetivo, sempre é o nosso objetivo. Eu gostaria de compartilhar com todos que nos ouvem nessa noite a carta de Paulo aos Filipenses. Convido você aí no seu lar, onde você estiver, se você tiver oportunidade, no seu celular que seja, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo de número 1. E nós leremos dos versículos de número 3 até o versículo de número 12. Nos diz assim a carta de Paulo aos Filipenses: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Estamos aí vivendo, já quase há 2 meses praticamente, uma experiência jamais vivida por alguns de nós, talvez pela maioria, experiência de reclusão, experiência de isolamento social, experiência de distanciamento, impedimento de estarmos juntos em comunhão uns com os outros, em comunhão com a igreja, estarmos gozando da perfeita liberdade de podermos ir e frequentar os ambientes que normalmente frequentávamos. E aqui na carta de Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipos, uma igreja da região da Macedônia, Paulo tinha como objetivo aqui levar uma palavra de encorajamento à igreja de Filipos, a se manterem firmes na sua fé diante das severas perseguições, adverti-los contra vários ensinamentos contra a palavra de Deus, dos judaizantes, legalistas, os libertinos, os místicos que tentavam se infiltrar no meio dos irmãos e corromper a sã doutrina cristã. E Paulo então escreve esta carta àquela igreja. Porém Paulo, aqui, ele se encontrava prisioneiro, na sua primeira prisão em Roma, aproximadamente 60, 62 o ano antes de Cristo. Provavelmente Paulo estava aqui numa prisão domiciliar, sob dioturna vigia de guardas especiais oficiais do Império Romano. Então Paulo aqui no cativeiro, isolado, aprisionado, sem uma convivência social, escreve a sua carta aos Filipos. Aliás, esta é uma das cartas do cativeiro. As cartas do cativeiro são Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemon. E neste contexto de reclusão que Paulo viveu, nós gostaríamos de nessa noite tirar algumas lições
Lições que nós podemos tirar hoje, dado que também vivemos um momento de reclusão, de isolamento social, de distanciamento social. Que lições nós podemos então tirar deste recluso, Paulo? Vejamos aqui então algumas lições desse recluso. A primeira lição que nós observamos aqui está na consciência de Paulo, a consciência que Paulo tinha da necessidade de orar por aquela igreja, de orar uns pelos outros. Essa é a primeira lição. Irmãos, neste momento de reclusão, precisamos exercer a oração, o orar um pelos outros. Por isso Paulo diz a partir do versículo 3 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses: agradeça ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, diz Paulo, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Essa foi a oração de Paulo. E quais foram as razões que levaram Paulo a orar dessa forma, a orar com alegria, a lembrar com um sentimento de gratidão daquela igreja? Quais foram as razões? A primeira razão era o profundo sentimento de gratidão que Paulo tinha por aquela igreja, pelos filipenses, pois aquela igreja tinha demonstrado generosidade para com Paulo. Mesmo Paulo não pedindo, aquela igreja vinha sustentando Paulo na sua caminhada, no seu ministério. E ficando então sabendo da reclusão, da prisão de Paulo, eles então levantam donativos, escolhem um irmão, Epafrodito, e enviam ele até Roma para visitar Paulo e para levar donativos. Lembrando que aquela igreja não era uma igreja de muitos recursos, não era uma igreja rica, era uma igreja pobre, com dificuldade, e ainda assim eles demonstravam tamanha generosidade, tamanho amor para com Paulo, que tocou Paulo, a generosidade e o amor daquela igreja. E este amor, essa lembrança por Paulo, este amor demonstrado para com Paulo, encheu Paulo de profunda gratidão, e alegria e contentamento. E Paulo então ora a Deus por aquela igreja. Existia entre Paulo e aquela igreja um sentimento de mutualidade cristã neste relacionamento. Aquela igreja orava, Paulo orava, e aquela igreja agia. E diz o texto que Paulo sempre orou com alegria. Então oravam uns pelos outros com alegria, e essa oração então gerava ação, generosidade e anúncio do Evangelho de Deus, proclamação do Evangelho de Deus. Meus irmãos, que nesse tempo de reclusão possamos intensificar as nossas orações, mas que você ore com alegria, que você tenha prazer e contentamento em orar uns pelos outros, lembrar uns dos outros, e que as nossas orações sejam acompanhadas de ação, de ações de generosidade em amor. Este foi o primeiro motivo por Paulo orar por aquela igreja. Mas havia também uma segunda razão, que Paulo então estava ali observando a profunda cooperação no evangelho daquela igreja. E Paulo dava graças a Deus pela cooperação daquela igreja. Só que o interessante é que quando nós aprofundamos um texto bíblico, nós observamos que a palavra aqui no grego é koinonia. E há diferentes significados de koinonia. E o significado aqui, o sentido especial aqui, o termo aqui significa cooperação. O sentido de compartilhar, de participar dos sentimentos, das lutas, das dores, das alegrias. O sentimento especial aqui é um compartilhamento em fé, pela fé. Paulo e a igreja dos filipenses, pela fé, compartilhavam as bênçãos e os sofrimentos pela causa de Cristo. E é interessante que a chama do amor, a chama da koinonia da igreja de Filipenses não se apagou, mas ela permanecia acesa desde o primeiro dia. Olha o que nos diz o versículo 5: por causa da cooperação de vocês, que vocês têm dado ao evangelho
desde o primeiro dia até agora, ou por causa da koinonia, por causa de um compartilhamento pela fé, desde o primeiro dia até agora. Meus irmãos, que neste tempo de reclusão, possamos manter acesa a chama da koinonia, a chama do compartilhamento pela fé, a chama da comunhão, do desejo de compartilhar e do desejo da comunhão, que possamos manter acesa essa chama. Mas há uma segunda lição a aprendermos aqui, além de orarmos uns pelos outros, de darmos graças uns pelos outros e compartilharmos a fé uns pelos outros através da nossa ação. Há também uma segunda lição aqui deste recluso Paulo na prisão, que é a necessidade de mantermos a chama da esperança acesa. Mantenha a esperança, meu irmão. Não importa as dificuldades, não importa as lutas, mantenha a esperança. Mas em quem está a sua esperança? Diz o ditado popular que a esperança é a única que morre. Será verdade que a esperança é a única que morre? Depende em quem você está depositando a sua esperança, a sua fé. Se a sua esperança não está em Deus, o ditado é verdade: em algum momento a sua esperança irá morrer. Mas se a nossa esperança estiver em Deus, não importam as circunstâncias, Ele irá completar a obra, porque essa esperança em Deus, ela não morre. A esperança em Deus não morre. Veja no versículo 6, que a esperança está naquele que começou a obra. Olha o que ele diz no versículo 6 do capítulo 1 de Filipenses: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aí fica a pergunta: quem começou a boa obra? Deus que começou. E quem irá completar esta obra até o dia de Cristo Jesus? Deus irá completar. Paulo tinha esperança, confiava, tinha sua fé depositada de que a igreja seria preservada até os finais dos tempos. Não importavam as lutas, não importavam as prisões, não importavam as dificuldades, as pressões, as perseguições. Tanto é verdade deste entendimento de Paulo, que lá em Romanos, no capítulo de número 8, no versículo de número 35, ao versículo de número 39, ele declara essa esperança em Deus, quando ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E o versículo 38, então Paulo completa: pois estou convencido, ou seja, estou certo, estou esperançoso de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, não olhe as circunstâncias, como diz o cântico. Deus está no controle. Mantenha a sua esperança em Deus nesse tempo. Não importa as lutas, não importa a angústia, não importa as incertezas, não importa o sofrimento, não importa a necessidade, Deus está no controle. E essa esperança então se sucede aqui no texto de Paulo aos Filipenses, que a nossa esperança está em Deus, e a nossa esperança está fundamentada na graça de Deus, porque é essa graça que nos dá força em meio à fraqueza. Versículo 7 de Filipenses 1 diz: é justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, Filipenses, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem,
quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Grife: todos vocês participam comigo da graça de Deus. Paulo aqui um prisioneiro, sendo então usado por Deus para então dar uma palavra de esperança, uma palavra de conforto a uma comunidade cristã sitiada, perseguida, que sofria uma provação igual, similar à do próprio Paulo. Filipos era uma igreja perseguida, que sofria. Mas então Paulo diz àquela igreja: persistam, sejam perseverantes. Mediante a isto, ó igreja, seja sustentada. Então Paulo dá uma palavra de sustentação, de encorajamento, para que eles pudessem então persistir com a esperança na graça de Deus. Mas é interessante notar que a graça, aqui neste contexto de Filipenses, capítulo 1, versículo 7, que todos participam comigo da graça de Deus, o contexto aqui é o significado desta graça como força de Deus disponível, tornar disponível essa força para o seu povo, para que então eles pudessem, por essa graça, encontrar força em meio à luta e em meio à necessidade. Tanto é verdade que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele então vai falar desta graça que nos dá força em meia fraqueza. Mas ele disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, meu querido, mantenha a sua esperança na graça de Deus. Ela vai te fortalecer, ela será o seu refúgio certo, socorro bem presente na angústia. Ela vai te sustentar, ela vai te fortalecer nesse tempo de reclusão, ela vai te ajudar a passar por esse momento. Essa é a nossa esperança, esperança em Deus, esperança na graça de Deus que está em Cristo Jesus. Então ore nessa noite: Pai, que o poder de Cristo repousa em mim. Então Ele te dirá: a minha graça é suficiente para você. Mas há um terceiro destaque aqui, da esperança que Paulo tinha, esperança nutrida pela saudade que ele tinha. A saudade que ele tinha da comunhão com aquela igreja nutria a esperança de Paulo. Olha o que ele diz no versículo 8: Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com profunda afeição de Cristo Jesus. Aquela era uma igreja de amigos mais chegados do que o irmão, e a saudade que Paulo tinha nutria a esperança de rever aquele povo, de rever aquela igreja, dada a profunda afeição que Paulo tinha. Paulo então nutre a esperança no profundo desejo de se reunir a seus amigos da igreja em Filipos, em comunhão, em koinonia. Tanto é que em Filipenses, aqui nessa mesma carta, no capítulo 4, versículo 1, Paulo então completa: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, vocês são minha alegria, vocês são minha coroa, permaneçam firmes no Senhor, ó amados. Ou seja, permaneçam nessa esperança, ó amados. Essa comunhão de Paulo com Deus, essa união de Paulo com Cristo, não era em Paulo um evento privativo, algo só dele, mas se estendia no desejo de estar e abraçar a igreja em comunhão. Então, meu querido, peça a Deus mais dessa comunhão com Ele, e que Ele encha o seu coração de saudade e de desejo de estar e abraçar a igreja como amigos mais chegados do que irmãos. Caminhando para o fim, terceiro ensinamento de Paulo, este recluso, é da necessidade de vivermos em amor. Paulo nos diz no versículo 9 a 11, esta é minha oração. Paulo então volta a rogar a Deus que o amor
que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Meus irmãos, nesse tempo de reclusão, como é difícil vivermos esse momento de reclusão nos nossos relacionamentos familiares. São problemas, são dificuldades, e como é bom exercermos o amor. Então, neste confinamento, como Paulo demonstre amor. Essa reclusão não impedia Paulo de rogar à igreja pelo amor. O amor é o fio condutor, que transforma as nossas vidas. Que possamos assim expressar este amor nos nossos lares, que possamos assim expressar o nosso amor em nossos relacionamentos puros, mútuos, de forma irrepreensível, de forma pura, ou seja, aprovada para a glória e honra do nosso Deus. Esse é o objetivo, glorificar a Deus através do amor. Que dessa forma, meus irmãos, possamos viver essa chama do amor, ver esse ensinamento, porque Deus tem um propósito na reclusão, e o propósito de Deus na reclusão são vários. Diz Paulo em Filipenses 1:12: quero que saibam, irmãos, que aquilo que aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Então, que nesse tempo de reclusão, Deus também realize o propósito na sua vida, o propósito de intensificar a nossa comunhão com Deus, propósito de valorizarmos mais a nossa comunhão com a igreja, propósito de aprofundar a nossa íntima comunhão com Deus e com as nossas famílias, os nossos relacionamentos familiares, aprofundar e consolidar o nosso culto doméstico, vivenciar de forma intensa a vida familiar em amor, para abrir maiores oportunidades de servir, de sermos bênção, canal de bênção, aonde estivermos, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém e amém. Vamos louvar mais uma vez ao nosso Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade.
agradecemos a sua atenção, o tempo que você dedicou para juntos aqui cultuarmos ao nosso Deus. Esperamos que Deus tenha falado ao seu coração nessa noite, que Ele possa encher o seu coração da alegria do Senhor, da comunhão com Ele, que você vive em amor dentro do seu lar, que você ore, mas também que você possa estar colocando a sua vida à disposição de Deus para que Ele haja através da sua vida. Vamos orar ao nosso Deus então, encerrando esse tempo aqui de comunhão com Ele. Obrigado, Deus, pela Tua santa palavra lida, interpretada aos nossos corações. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem tido misericórdia e graça para conosco, tem nos sustentado. Nós somos gratos a Ti, gratos pela Tua igreja. Ó Deus, que o Senhor sustente a cada um dos Teus servos aonde estiverem, ó Pai. Que a Tua esperança, ó Deus, possa renovar em nós a alegria do Senhor, possa renovar em nós, ó Deus, a certeza da graça do Senhor que fortalece as nossas vidas, possa encher os nossos corações de saudade, de desejo de estarmos reunidos como igreja, ó Deus, de orarmos uns pelos outros, ó Pai, e de colocarmos em prática, ó Deus, o amor aonde estivermos, ó Deus. Dá-nos, Senhor Deus, graça e amor nos nossos lares, dá-nos uma palavra temperada, relacionamentos graciosos, amorosos, tempo de qualidade, ó Deus, e de quantidade, ó Deus, com os nossos familiares, nessa oportunidade que estamos vivendo. Que possamos entender, ó Deus, que assim como o Senhor tinha um propósito na vida de Paulo, para que ele proclamasse o Evangelho ali recluso, o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, ó Deus, e cumpre o Teu propósito em nós, propósito, Deus, de estarmos mais próximos de Ti, de crescermos e amadurecermos como cristão, na mutualidade cristã, de crescermos em amor, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. É isso que nós oramos, entregando a cada um dos nossos queridos, aonde estiverem, ó Deus, e daqueles que nos ouvem, que possamos sair, Senhor Deus, dessa noite, deste encontro, deste culto online, cheios do Teu Espírito, cheios da Tua graça, Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém e amém. Uma boa noite. Fiquem com Deus.